Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E você está no meu canal Palavra EBD. Eu sou seu professor André Bernardo e eu quero, já nesse início de aula, eu quero pedir para você que você venha se inscrever em nosso canal, pois toda semana nós postamos as aulas da Escola Bíblica Dominical. Se você quer aprender, se você quer edificar a sua vida, faça parte do nosso canal Palavra EBD. E nesta semana nós estamos estudando a lição de número 10 com o título O Espírito, o âmago da vida humana. O tema da revista que nós estamos estudando nesse trimestre, Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. É uma jornada da criação à adoração, revelando a parte mais íntima do nosso ser, que é o espírito do ser humano. O texto áureo desta lição nos diz: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. É o Senhor que forma o espírito do homem dentro dele. Encontra-se em Zacarias capítulo 12, verso 1. A verdade prática nos diz: uma vez livre, nossa alma recebe vida espiritual e dirige o nosso corpo para adorar e servir ao Senhor. A leitura bíblica em classe encontra-se em Gênesis capítulo 2, verso 7, Eclesiastes capítulo 12, verso 7, Zacarias capítulo 12, verso 1 e o Evangelho de João capítulo 4, verso 24. Como de costume, a gente sempre orienta os nossos alunos, e você é o nosso aluno, a ler o capítulo todo, buscando aí as palavras de maior complexidade, encontrando os seus significados. Isso vai trazer maior engajamento para o seu entendimento a respeito da lição proposta para esta semana. Olha só, para além do corpo e da alma, explorando o espírito. Então, nós vamos agora além do corpo e da alma. Nós vamos explorar nesta lição o nosso espírito. Não é o Espírito Santo, é o espírito do ser humano. Olha só, já estudamos o corpo e a alma. Nesta lição, mergulhamos no espírito, como nos foi comunicado pelo Criador, sua revelação com a alma e a sua importância vital para a nossa comunhão com Deus. Nós temos três objetivos. O primeiro, origem divina, expor como o espírito nos capacita para a comunhão com o Criador. Segundo objetivo, conflito interior, enfatizar como o pecado, como a soberba e a inveja pode enraizar-se no espírito. E o terceiro objetivo desse estudo é adoração genuína, mostrar que a regeneração espiritual é a base para a adoração em espírito e em verdade. Olha só, sopro divino. Onde começa a vida, né? Onde a vida começa? A vida começa através do sopro divino do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Encontra-se em Gênesis capítulo 2, verso 7. Então, para os seres humanos, teve uma ordem. E para os seres vivos, teve um outro tipo de ordem. Então, para os seres vivos, o comando foi impessoal. Ou seja, o Senhor, se você ler os primeiros capítulos de Gênesis, você vê Deus falando: haja, ajuntem-se as terras, ajuntem-se os mares, ou produza a terra, produza a relva. Agora, para o homem, não. A ação ela foi pessoal e direta. Que diz, façamos, quando o Senhor estava criando o ser humano, ele disse, façamos, recebendo o elemento espiritual soprado por Deus. Então nós vemos que a matéria inerte, ela recebe vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. Olha só, a tênue divisão, espírito, alma e corpo. Nós podemos observar com esta figura que o espírito é a parte mais profunda do ser humano. Depois vem a alma e depois o corpo. A Bíblia confirma a tríplice composição do ser humano. Espírito e alma são componentes imateriais, distintos, embora inseparáveis. Nós estudamos em aulas passadas, né? Estudamos uma série toda falando a respeito da alma, o que compõe as faculdades da alma. E agora, nós vamos, nesta série, finalizando esse trimestre, vamos estudar a respeito do que compõe o espírito, as faculdades do espírito, o que ele está relacionado. Nós vemos em alguns momentos, até historiadores, os próprios profetas, homens de Deus, falando a respeito do espírito como sendo a alma e permeando essa linha tênue, né, fina, entre espírito e alma. Por quê? Porque eles se conversam entre si, porém são distintos entre as suas faculdades, né? As suas funções propriamente dito. E diz assim, olha, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Aqui nós vemos Paulo dividindo, né? Mostrando essa tríplice, né, da composição humana entre o espírito, alma e corpo. Olha só, Hebreus capítulo 4, verso 12, o que ele nos diz. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Olha só, a divisão é tão sutil entre a alma e o espírito que só pode ser discernida sobrenaturalmente pela palavra de Deus. Somente a palavra de Deus consegue dividir a alma e o espírito. Por isso a palavra de Deus, ela tem poder.
A palavra de Deus, ela tem poder para mudar o ser humano. O propósito do Espírito. Qual é o propósito do Espírito? Comunhão e retorno. Esse é o propósito do Espírito do ser humano. É ter comunhão com Deus e retorno. Olha só, o Espírito é a parte imaterial através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. É o Espírito que habita dentro de nós, que faz parte de nós, que faz se achegar diante de Deus. Quando nós tivemos a ruptura dessa relação, dessa comunhão por causa do pecado, então o nosso espírito não tinha mais acesso a Deus. Mas com o sacrifício de Cristo, houve a redenção, então voltamos a ter esse acesso, esse relacionamento com o nosso Criador, com Deus, através do Espírito, que é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano. A Escritura ensina que, na morte, o destino do espírito é distinto do corpo. Olha só, Eclesiastes 12:7 que nos diz. E o pó volta à terra. O pó, ele está dizendo do nosso corpo. Porque o nosso corpo é constituído, foi criado do pó da terra. Então, Eclesiastes nos diz, e o pó voltará à terra, como era. E o espírito que foi soprado em nós, ele voltará para quem o deu. E quem deu? Foi Deus que deu a nós o espírito. Este retorno a Deus ocorre junto com a alma. Como eu falei, porque eles estão interligados. São distintos, mas estão interligados. Em plena consciência das ações praticadas em vida. Lembra que nós estudamos a respeito da alma, dos maus desejos, da nossa consciência e assim por diante? Então, se nós não nos arrependermos, nós padeceremos, porque o nosso corpo, ao longo do tempo, se degenerará, porém, o nosso espírito e a nossa alma continuará, retornando a Deus. Porém, nós temos a grande questão, que nós ou iremos padecer no inferno, ou iremos para junto de Deus, para o paraíso. Então é preciso entender isso, que por mais que você busque grandes coisas aqui na Terra, se a sua parte imaterial não estiver em relação com Deus, em comunhão com Deus, quando esse corpo se desfizer, o espírito voltará para Deus. Porém, a nossa alma, para onde ela irá? Para que caminho será tomado? Então nós precisamos pensar a respeito disso. As batalhas do espírito. Pecados sutis e ocultos. Então, o nosso espírito ele passa por batalhas diárias a respeito de pecados que às vezes são até sutis. Olha só, existem pecados do corpo, como a prostituição, que fere totalmente o corpo. Nós temos também o pecado da alma, que são os maus pensamentos, os maus desejos. Mas existem também os pecados do espírito. E quem são esses pecados? São pecados que estão enraizados, ficam na profundeza do nosso ser, que é o orgulho, que é a soberba, a vanglória, a arrogância, a inveja. Esses tipos de pecados, eles não são aparentes. O pecado da prostituição é aparente. O pecado da alma também é aparente, por causa dos desejos, emoções e assim por diante, pensamentos errados. Agora, o pecado do espírito não. Ele é sutil, imperceptível, mas está lá. Que é o que? O orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância, a inveja. Olha só, Provérbios capítulo 16, verso 18, o que ele nos diz? A soberba precede a ruína. E a altivez, orgulho do espírito, precede a queda. Esses aí são os mais difíceis, são os mais complicados. Por isso que é uma batalha muito grande para se vencer esse tipo de pecado. Olha só, o veneno da inveja e do espírito contencioso. Tiago capítulo 3, verso 14 a 16 nos diz, mas se tendes amarga inveja e sentimento contencioso em vosso coração, não vos glorieis. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Quando ele coloca aqui animal, ele quer dizer da irracionalidade. Então, o pecado da inveja, do sentimento contencioso, ele nos transforma em pessoas irracionais, diabólicas, perversas. E ele segue dizendo, porque onde há inveja e espírito contencioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Eu pergunto para você, uma pessoa invejosa, uma pessoa com sentimentos perversos, tudo que ele maquina é tudo perverso, é tudo errado, é tudo mal. Olha só, e o que eles prejudicam, né? Esse tipo de sentimento, de pecado enraizado no espírito, ele prejudica a própria pessoa, né, os seus autores, com a altivez do espírito, que o levará à queda, e também ele destrói os relacionamentos. Como eu falei, você se sente mal perto de pessoas assim. Então, ele acaba repelindo todos que estiverem à sua volta por causa dos seus sentimentos, por causa das suas ações, do seu sentimento perverso, né, do seu sentimento de inveja e tudo mais. Então ele gera perturbação e toda a obra perversa. Tudo que ele faz parece sempre levando para o lado negativo. Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse veneno, que é o veneno da inveja e do espírito contencioso. Tiago, escrevendo a sua carta, ele deixa bem claro, né, para os crentes, olha, tomem cuidado com esse tipo de sentimento,
que esse sentimento é perigoso, vai matar você, você vai morrer por causa disso. Santificação acontece de dentro para fora. A santificação não é de fora para dentro. Muitas pessoas que você vê por aí estão, às vezes, transmitindo uma santidade que ela é só exterior. Dentro da igreja é uma coisa, durante o congresso que acontece na igreja é uma coisa, mas dentro de casa, ali, sozinho, é totalmente diferente. Nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de santidade, com esse tipo de santificação, porque a verdadeira santificação, ela acontece de dentro para fora, não de fora para dentro. Olha só, o pecado ele fica enraizado na parte imaterial. Porque do coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios e assim por diante. Descrito em Mateus capítulo 15, verso 19. Nós temos aqui uma ilustração que reflete muito bem isso daí. Na criação, o que aconteceu? Houve então a criação a partir da parte material e depois a espiritual, com o sopro, né, da alma e do espírito do homem. Então, do pó da terra para o sopro da vida. Agora, com a redenção através do sacrifício de Cristo, acontece diferente. A santificação ela é de dentro para fora, ou seja, da parte imaterial transcendendo para a parte material. Então, olha, da semente incorruptível, que é o corpo, da palavra para a vivificação do corpo. Então, nós vemos através da ilustração que a palavra ela transforma. Por quê? Porque ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então, através da palavra de Deus, nós alcançamos a redenção, fazendo com que a parte imaterial seja regenerada, transmitindo essa regeneração para a nossa alma e para o nosso corpo. A verdadeira santificação arranca a raiz do pecado no espírito, ou seja, a inveja, espírito contencioso, vanglória, né? Todas essas coisas ruins, ele arranca tudo para depois transformar a alma e o corpo. A palavra vem limpando, vem purificando, vem santificando de dentro para fora. Vencendo o pecado, o poder divino em nós. A força do pecado, arraigado no nosso espírito, somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos. Enquanto nós tentarmos uma saída com as nossas próprias mãos, jamais conseguiremos vencer esse pecado. Principalmente esse pecado que é enraizado no espírito. Olha só Romanos capítulo 8, verso 3, o que nos diz. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, Jesus, condenou o pecado na carne. Transformação de dentro para fora. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1 nos diz. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor a Deus. Então a única forma de nós vencermos esses pecados, de sermos transformados e regenerados, para que o poder de Deus venha habitar dentro de nós, nós precisamos o quê? Da palavra de Deus, da comunhão com Deus, desse rendimento ao Senhor, dessa entrega ao Senhor. Somente assim acontecerá então a verdadeira santificação. Solução divina. A experiência do novo nascimento. Então esta é a solução para o homem caído. É a experiência do novo nascimento. Olha só, a vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, que é um ato divino que nos outorga um espírito regenerado. João capítulo 3, verso 5 nos diz, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do espírito não entra no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Então a única forma do nosso espírito voltar a ter comunhão com Deus é somente através da regeneração, do novo nascimento. Quando nós despirmos o nosso espírito de todos os males e assumirmos essa nova vida com Deus, voltando o nosso espírito a ter comunhão com o Criador. O propósito da regeneração. Qual é o propósito da regeneração? Adorar em espírito e em verdade. A verdadeira adoração não está limitada a liturgias, cerimônias ou lugares. Não. A verdadeira adoração, ela é dentro de nós. Por isso que precisa, primeiro, haver uma ação, uma regeneração dentro do nosso espírito. Para que aí então nós possamos então ter essa comunhão plena com Deus. E a verdadeira adoração ao Senhor. Ela só é recebida quando ela é de dentro para fora. Muitas pessoas podem cantar bonito, tocar bonito, fazer mil e umas coisas lindas e maravilhosas. Mas se o louvor que ela está oferecendo não vier do seu espírito, não passou do teto da onde ela está. Não passou. Deus não recebe uma adoração externa, movida por cerimônia, movida por lugares bonitos, diferenciados. Não. O louvor que Deus recebe é aquele que vem do espírito, do nosso espírito. É esse o louvor que Deus recebe. E aí, você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação. Quando você apresentar o seu louvor do fundo do seu espírito, o Senhor receberá. Olha só, Deus é espírito.
Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, precisa ser do fundo, lá do profundo, do nosso âmago, do nosso espírito, mas precisa ter verdade também. Como eu falei, não pode ser exterior, tem que ter verdade naquilo que você está fazendo, no culto que você está prestando ao Senhor. Olha só, a regeneração do nosso espírito é o que nos qualifica para adorar a Deus, que é espírito da maneira que ele procura. Então, é somente através da regeneração que nos qualificamos para a adoração a Deus. E aí, então, quando nós adorarmos, seja estando numa igreja linda e maravilhosa, ou estando num lugar terrível, como numa prisão, a exemplo de Paulo, a exemplo de Pedro, mesmo assim, nós ofereceremos um louvor que chega até o altar de Deus, até os ouvidos do Senhor. A essência da adoração pura. Qual é a essência da adoração pura? É um espírito quebrantado. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado, em simplicidade, sem pretensão de louvor para si mesmo ou de glórias humanas. Muitas pessoas estão buscando glórias humanas, estão buscando elogios, estão buscando likes hoje, né? Likes, joinhas, estão buscando visualizações para que as pessoas vejam. Mas Deus não está vendo. Deus não está vendo nada disso. Somente o homem, somente a terra que vai ver isso daí. Agora, quando você tem um espírito quebrantado, o seu louvor, ele atravessa o lugar aonde você está e chega até o altar do Todo-Poderoso. Olha só, Salmos, capítulo 51, verso 17, é o que ele nos diz. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezará. Ó Deus, Deus jamais desprezará um coração quebrantado. Olha só, o pentecostalismo clássico sempre buscou refletir esse cristianismo autêntico, que é a regeneração. Despido de práticas alheias às escrituras, mas focado especificamente na palavra de Deus. É a palavra de Deus que transforma o homem, porque a palavra de Deus vai até a divisão da alma, tocando no espírito. É a palavra de Deus. A resistência à verdade. Então, muitos resistem à verdade, que é a palavra de Deus. Olha só, existem duas situações. A primeira é a aparência sem poder, ou seja, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo orienta Timóteo a respeito desse tipo de pessoa, que ele aparenta ter uma santidade, aparenta apresentar um louvor lindo e maravilhoso, palavras maravilhosas, mas por dentro é oco. Por dentro não tem nada, é vazio. Né? Então ele só tem aparência, mas por dentro ele não tem nada. Olha só, vivem uma religiosidade externa sem a transformação interna. E o segundo é entendimento corrompido. Muitos são aqueles que têm um entendimento corrompido. São pessoas de espírito altivo que resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Ou seja, negam a inerrância da Bíblia e a interpretam conforme os seus próprios desejos. Eles não interpretam a palavra de Deus como ela é, né? Como ela deve ser interpretada. Porque a Bíblia, ela se confirma a si mesmo. Então, esse tipo de pessoa também, ele é resistente à verdade. E ele quer interpretar a palavra de Deus com as suas próprias conclusões, com as suas próprias narrativas, com o seu próprio entendimento. Essas pessoas, elas resistem à palavra de Deus. Então, nunca serão transformadas por causa dessa resistência. Vivem de aparência e vivem de uma forma corrompida, com pensamentos e argumentos corrompidos. Conclusão da nossa lição. Olha só o que diz a conclusão. Âmago da vida humana. O Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Você já parou para pensar que você é um ser espiritual? Muitos falam, não, por causa da evolução, disso, da não. Nós somos seres espirituais. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, mas nós temos um espírito. Então, desfrutar da presença divina fortalece o quê? O nosso espírito. Alegra a nossa alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu. Então, nós precisamos nutrir o nosso espírito. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Se você perdeu alguma coisa, volte o vídeo, veja todos os pontos que nós comentamos e eu espero você na próxima aula. E lembre-se, quem não senta para aprender não está preparado para ensinar. Que Deus, o Todo-Poderoso, venha revestir o seu espírito de poder.